Quero pegar um gancho nisso que você está dizendo, porque é o seguinte: todos nós passamos por uma experiência com Deus. Todos nós tivemos um momento que marcou a nossa história como antes e depois, e a partir daquele momento houve um processo de transformação na nossa vida. Um momento em que Deus decidiu nos tirar de onde nós estávamos e decidiu repaginar a nossa história, refazer a nossa história. Só que a gente olha hoje, sobretudo na juventude, e aí eu falo sobre isso porque eu acredito que muitos jovens devem te procurar hoje. E não só acredito, como sei que muitos jovens te procuram. E acredito talvez que jovens que muitas vezes estão feridos, assim como você esteve ferida um dia. Jovens que estão passando hoje por coisas que você passou lá atrás. Mas eu faço uma leitura e aí fico pensando, o pecado sempre foi pecado. E o encontro com Deus sempre foi o encontro com Deus. Porque a palavra nunca mudou. Mas hoje eu olho para uma juventude que parece ter muito mais dificuldade de reconhecer não só o poder de Deus, mas de aproveitar os momentos em que Deus se coloca à disposição de transformar e de mudar a vida. E parece que a juventude hoje em dia, por mais esforço que faça para mudar, por mais esforço que faça para sair do buraco onde eles entraram, parece que eles não conseguem, parece que é algo impossível. E aí eu fico pensando, poxa, antigamente não é que era fácil, era difícil, sim. Todos nós passamos por um processo difícil de transformação e de mudança de vida e que a gente vem aperfeiçoando até hoje, talvez vai aperfeiçoar até o último dia da nossa vida. Mas me parece, eu tenho a ligeira impressão de que a juventude no tempo atual tem conseguido perceber ou notar cada vez menos a presença de Deus e tem conseguido se encontrar com Jesus cada vez menos. E aí, diante de tudo que você falou para nós e diante dessa sua reflexão a respeito de intimidade, de maturidade, de entender que é necessário compreender o tempo de Deus, como que você olha para aquilo que é a juventude que está próxima de nós e que te procura e que te pede conselho e que vem ferida e que precisa às vezes sair de um buraco profundo onde está? Como que você enxerga essa juventude hoje, tendo Deus disponível diante deles a todo tempo, mas que não consegue enxergar, que não consegue se amparar em absolutamente nada? Tem todos os recursos, tem acesso à informação, tem tudo disponível, mas parece que não consegue acessar algo que para nós não foi simples, mas que um dia nós conseguimos acessar. E a gente olha para a juventude hoje e parece que não está fazendo efeito o que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente ministra. Como que você entende o que a juventude está vivendo nesse tempo? Eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, que não é... Assim, a juventude é mais, né? Mas todo o nosso povo, assim, a gente está muito ligado ao sentimento, ao sentir, ao prazer. Então, assim, as pessoas não fazem as coisas racionalmente. Elas fazem as coisas por sentido, por sentimento, por sensação. Então, assim, enquanto eu estiver sentindo alguma coisa, eu continuo ali, né? Eu tô ali perseverante. Só que a gente sabe que chega uma hora que você não sente mais sentido. Passa bem rápido, A por sinal, a né? dopamina É acaba. isso, é Rapidinho, exato. acaba rapidinho, por sinal. E hoje, como a gente tem todas essas facilidades, a gente não tem mais uma predisposição ao sacrifício. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, simples, né? Na minha juventude, quando eu queria estar em alguma coisa da igreja, alguma coisa assim, era difícil chegar. Eu precisava... primeiro, não tinha dinheiro, então, assim, tinha que dar um jeito de arrumar. A mãe não tinha, a gente tinha que dar um... Eu tinha uns 17 anos, eu passava roupa para um vizinho meu, para poder conseguir uma grana, assim, para ir para as coisas da igreja, porque minha mãe, minha família nunca foi uma família que tinha condições. Então, assim, a gente tinha que se virar. Sim. Entregava panfleto de vereador. Fazer uma 15 boquinha de reais, urna. eu gasto. Fazer um boquinha de urna. parênteses aqui. Não, vamos fazer um parênteses Não, agora. eu preciso fazer um parênteses. Não era de boca de urna, era antes. Era antes. E... Manja que chega na Cara, sua casa, tem santinho Eu lá na não sua garagem. consigo ver essa Era isso imagem. aí. Se não A tem pra quem votar, Josi tá aqui. com calhamaço de 1000 Ó, folhetos. eles acharam isso mais estranho do que eu passar roupa pro vizinho. Eu não fiquei consigo pensando, imaginar 17 anos isso. passando roupa. Aí eu fiquei pensando, mano, será que sabia passar roupa com 17 anos? Não, até aí tudo bem, mas quando ela disse o calhamaço de flyer entregando pras Entregava nas Entregando pessoas. casas. santinho de vereador. 15 reais eu ganhava isso aí. Olha isso. Pra eu ir, precisava pegar ônibus, né? O lugar às vezes era distante. Carapicuíba, Vargem Grande, né? Eu morava ali, próximo ali do Jardim da Glória, ali em Cotia. E aí, tipo assim, tinha esforço demais pra gente fazer as coisas. Sim. Então, assim, existia um sacrifício. Então, assim, eu fui ensinada que toda sexta-feira se faz jejum.
Fui ensinada isso, sabe? Eu fui ensinada que para vencer o pecado tinha que jejuar, Já tinha que desde orar, aquela época. rezar, era de joelho. Esse tipo de coisa que hoje a gente não tem mais uma predisposição para o sacrifício. E a gente pensa que não, mas isso influencia demais a falta nossa de decisão. E a falta nossa de firmeza nas nossas decisões. Porque não pode estar ligado ao sentimento. É razão, gente. Porque a palavra diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entendeu? Não é... É coração também, mas é a mente que precisa mudar, entendeu? Então eu preciso compreender que é uma escolha. Então, para eu rezar, não preciso mais sentir nada. Eu preciso levantar e fazer. Eu entendo que eu preciso de Deus. Sim. Eu entendo isso. A minha razão entendeu isso. Eu preciso de Deus. O que eu preciso fazer para estar com Deus? Rezar. O que eu preciso fazer para conversar com Deus? Preciso estar num momento de oração. Eu não vou sentir nada, talvez eu não vou ouvir nada, talvez não vou ter nenhuma visualização, não vou ter nada. E Deus vai me permitir esses momentos assim também. Mas Ele sabe que, tendo momentos assim ou não sentindo nada, eu vou estar ali. Porque eu entendi que eu preciso. Eu preciso disso. Então, isso é coisa da razão, entendeu? Não é mais a dopamina, não é mais o prazer, tipo, aquela música, aquela coisa. Tem música ou não tem? Eu vou louvar, entendeu? Tem ministro de louvor ou não tem? Não me importa mais isso, entendeu? Isso daí, pra mim, é secundário. Eu quero Deus, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que falta um pouco. Hoje, especialmente hoje, nós temos momentos, assim, de intenso sentimento que, às vezes, as pessoas saem vazias, entendeu? Parece que não aconteceu absolutamente nada. Mas você também não acha que... a gente costuma dizer isso, que a gente aprendeu a fazer as coisas, né? Eu falo pro Anderson que eu tenho a mesma visão que a sua, mas por vezes, talvez, eu sou um culpado disso, por muitas das vezes, né? De você, infelizmente, talvez por uma má formação, por uma má orientação, às vezes a gente tá em realidades como essa, como você tá dizendo, mas a gente não faz nada, no sentido de que tem uma palavra que diz, né? Nós formamos as pessoas para isso. E o Edivaldo, né, diz, né? Os escravos, no sentido da palavra do filho pródigo, né? Quem formou esses escravos foi nós. E aqui eu não estou me referindo ao movimento, estou me referindo a nada. Sim. Nós vivemos assim. Eu me lembro de várias vezes eu comecei a caminhar porque eu queria fazer parte de um grupo. Não brevemente porque eu amava Jesus, mas porque eu queria fazer parte de um grupo. E a Jesus falava, né, para renovação da vossa mente. E várias vezes eu ia para as coisas ou tudo, porque eu tinha aquele sentimento, nossa, que música bonita e tudo. Mas eu acredito também que Deus se aproveita disso. Claro. Mas ao claro. mesmo tempo, eu vejo que, eu acho que foi o Juninho que falou isso uma vez numa ministração, né? Ele até usa uma imagem, ele fala do Frankenstein, que vai se formando um Frankenstein. A pessoa, tudo bem, gente, você tá evoluindo. Eu acho que a minha visão não tem problema que essa galera venha pela emoção, que essa galera vai lá no show do Frei Gilson, tem 500 mil pessoas, Isso. mas não pode parar aí. Tem que ter uma profundidade, né? Tem que ter palavra, tem que ter, tipo assim, o que o Frei Gilson faz é maravilhoso. Porque ele traz, vamos dizer assim, a pessoa vai porque, sei lá, escutou o Frei Gilson cantando, não sei, né? Foi Pingou lá, no YouTube lá e subiu a imagem. Mas chega lá, cara, tem palavra, tem pregação, você sai incomodado, cara. Se você não sai incomodado, tem alguma coisa errada com você, cara. Eu fico fazendo uma retrospectiva na minha mente, talvez tenha acontecido com vocês também. Eu me lembro de ocasiões muito novo, participando daqueles grandes encontros da renovação e dessas grandes aglomerações de pessoas e tal. E eu me lembro de ter ido em muitos lugares onde eu não ouvi, eu diria, né? Porque tinha alguém falando lá, tinha alguém pregando, talvez tenha até recordação de quem que era, mas eu não tenho recordação de absolutamente nada do que essas pessoas falaram. Uhum. Eu não tenho recordação de absolutamente nada do que essas pessoas cantaram, mas eu tenho recordação da sensação daquilo que eu vivi naquele momento, naquele lugar. Então, assim, eu não lembro nada do que pregaram, aquela palavra não me incomodou, Não te lembrou, eu não assim. lembro nada do que cantaram naquele lugar, mas ter estado naquele lugar causou uma marca em mim, que hoje eu consigo me lembrar do que eu senti quando estava lá. Então, vem um pouco de Mas encontro você do não que parou vocês falaram. nisso, né? Exatamente. Os Mas nossos veio um pouco... inícios é assim. Exatamente, veio um pouco de encontro ao que vocês disseram. Bom, tá tranquilo você ir num lugar sim. e
Pô, tem porque me problema. chamaram, não tem problema. Mas você não pode Você não parar pode aí, parar. né? Eu acho que um problema também que existe hoje na juventude é como se eles não pertencessem a nenhum lugar. Você entende isso? Total. Aqui tá, sei lá, tá tendo um momento de oração aqui, daí eu vou aqui. Aí eu vou aqui. Não tem problema aí, não tem problema nenhum, mas da onde você é? É a geração. Sim. É a De geração. De que lugar que você é? Exato. Onde é a sua Você casa? precisa pertencer a algum lugar, cara. Porque senão você não cria, tipo assim, uma raiz. É a geração Você não mais tem uma híbrida, né? identidade. Você não tem uma identidade, né? Por exemplo, eu sou da Renovação Carismática Católica. Então, assim, eu me criei dentro de um grupo de oração na igreja. Aprendi tudo. Aprendi a amar a palavra. Aprendi, né, a amar a igreja dentro do grupo de oração. Então, assim, eu pertenço ao grupo de oração. Então, assim, aquele jovem, não sei, de repente, é de uma comunidade de vida, mas ele é da comunidade de vida ou ele, tipo, só vai lá e não se compromete ali, sabe? Sim. Então, eu acho que falta um pouco isso também. De ter um compromisso em algum lugar, daquele pertença, lugar né? ser o teu Porque a lugar. gente volta ao que você tá falando. É na prática que o negócio vai mudar. Beleza, você Porque teve aquela você sensação, só encontra né? depois também sentido quando você começa a ofertar a sua vida. Porque porque chega uma hora, tipo assim, beleza, eu senti isso aqui, eu voltei pra casa, tal. Tá, eu vou fazer o que com isso? Sabe assim, enquanto você não começa a ofertar a sua vida ali também, quer dizer, eu senti isso, agora eu quero que outras pessoas sintam isso também. Então, Sim. assim, eu já senti, Deus já me tocou, eu já fui, né, já fui tomado por Deus ali. Deus já, né, iniciou uma transformação na minha vida. Eu quero que outras pessoas também conheçam isso, né? Então, assim, por isso que eu preciso pertencer a algum lugar. E é né? quando você se torna útil, né? Porque eu vejo que boa parte das pessoas próximas de nós, a gente tá falando muito de juventude, porque talvez é a grande massa que se Isso, é porque a aproxima de gente, né, nós e tá trouxe. muito próximo. Sim. Mas assim, as pessoas, elas têm o desejo de ser parte de algo pra se sentir útil. Olha, eu sou útil naquilo que eu faço. Olha, eu faço bem isso. Só que aí, se você parar pra pensar, a gente só se torna útil quando a gente tem uma identidade. Quando a gente é reconhecido Não pelo quando a lugar gente que faz nós algo, somos, né? né? Veja, por exemplo, você tem uma vida que certamente você, além de ter todo esse envolvimento com a renovação carismática, que é o lugar onde você foi chamada, o lugar onde nós fomos chamados, então nós somos membros do movimento, mas você tem uma vida de paróquia, tem uma vida de comunidade. Sim. Então você tem uma vida onde as pessoas que são de outras pastorais, as pessoas que frequentam a comunidade te conhecem. E você passa a ser útil para a paróquia onde você participa, não porque você tá lá só se dispondo a trabalhar, mas porque a Josi, ela tem uma identidade e essa identidade edifica a vida das pessoas. Então você se torna útil para o grupo de oração da sua paróquia, mas também para outras expressões. Pego, por exemplo, na nossa paróquia lá, né? Eu tenho uma identidade carismática, mas eu me vi esses dias pregando no retiro diocesano da acolhida, Quantos EJC, pregando gente? EJC, pregando Quantos? No Crisma. Me fizeram Crisma me fizeram sempre. um convite essa semana para agora em novembro pregar o retiro dos coroinhas da catequese. Aí a Fabiana chegou e falou: "Não, você vai". Eu falei: Deve "Não, ser não vou". mesmo. Ela falou: "Você vai". Eu falei: "Mas Pra como mim assim?" também já. Inclusive, eu vou. Pregar para criança e Eu vou, falei, acho que é "Gente, do Padre Francisco até. olha só. Né? E ele pediu pra falar sobre Nossa Senhora e tal. Então, assim, a gente vai, sim. Por quê? Porque nós somos da igreja. Exato. Né? A gente não tá restrito, assim. Não é porque você pertence àquele movimento que você não vai pra nenhum outro lugar. Sim. Você vai, mas você tem o seu lugar, que é onde você se abastece, que é onde você tá, que é onde ali né, é a sua raiz. Então, por exemplo, eu posso sair pra pregar, sei lá, numa multidão. Mas aonde é que é o meu lugar de voltar? Lá no meu grupo de oração, magnífica, com os meus irmãos lá que me conhecem, né, que estão ali toda sexta-feira comigo. É muito importante.